Bora, Fala, Dali. brabos e brabas, Felipe Brito aqui. E hoje eu tô aqui com o meu querido moderador lá da comunidade, Zé Code, um Brabodev também. É, Boa tarde, galera. a gente decidiu fazer esse vídeo tá meio que rolando online lá na comunidade lá, porque o pessoal pediu, né, para mostrar como seria um fluxo de um robô da criação do zero até colocar em produção, né, como seria todo o passo a passo, todo o cenário que geralmente ocorre ali dentro de uma empresa. Então a gente vai abordar alguns conteúdos legais aqui sobre o Web API, sobre RPA, que é a criação de robôs, e a gente vai trazer um pouquinho aqui da AWS. Para o vídeo não ficar tão longo assim, então a gente decidiu separar por partes, tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a API, depois a gente começa a trabalhar com robô e AWS. Vamos entender de início exatamente o que é, qual robô que a gente vai criar, né? O que é que a gente vai automatizar aqui, e depois eu vou mostrar para vocês o fluxo de como vai ser o desenvolvimento desse sistema. Então vamos lá, vamos começar entendendo aqui o que é que a gente vai criar. Eu tenho um site aqui, eu tenho não, né? Não é meu, é dos Correios, que a gente consegue buscar os CEPs. E qual é a ideia que a gente vai fazer? Vamos imaginar que a gente tem uma lista de CEPs lá no banco, e eu quero poder fazer o meu robô, Zé, consultar CEP por CEP dentro do meu sistema aqui do Buscar Correios, meu não dos Correios, e pega essas informações e salve dentro do meu banco, tá? Eu coloquei aqui no Excel só para poder representar como seria a nossa estrutura lá de banco. Então o robô vai fazer o seguinte, tá? A gente vai pegar esse CEP aqui, ele vai vir coletar aqui do meu banco, vai vir no site buscar CEP, vai informar aqui dentro, né? Aqui nessa parte aqui de consulta, vai buscar, ele vai coletar essas informações aqui, que são informações que a gente não tem lá no banco, né? O logador, o bairro e localidade. Vou copiar elas aqui, ele vai colar aqui dentro, né? No caso lá no meu banco ele vai salvar, e depois de ele fizer isso, ele vai mudar o status do caso aqui para finalizar. Eu acabei não falando dessas duas colunas aqui, mas eu vou explicar agora o que é que vai ser essas duas colunas. Então o robô é isso, não sei se você conseguiu entender, se ficou claro, Zé. Eu até te trouxe o Zé aqui Sim. para tentar ver se o conteúdo está ficando claro, como o pessoal da comunidade lá pediu, para a gente não fugir muito do assunto. Essas duas colunas aqui, status, robô, é o seguinte: eu quero montar uma estrutura para que o robô trate um caso por vez, e eu quero também permitir que mais de um robô trabalhe. Então, como é que vai ser? Assim que a gente colocar esses registros no banco, todos eles vão ter um status em aberto. Vai estar mais ou menos assim. Vai ser um valor default que a gente vai ter nessa coluna, tá? E quando um robô começar a trabalhar, ele vai pegar um caso, ele vai mudar o status aqui para em andamento e vai dizer que ele está tratando. Então, vamos dizer lá que esse aqui é o robô 1. Beleza? E aí, se por acaso eu tiver dois robôs trabalhando, ele não vai pegar esse caso aqui de cima, porque esse caso já está em andamento e também já tem outro robô trabalhando. Ele vai pegar um caso que está em aberto, que não tenha ninguém, né, atrelado para ele, vai colocar aqui o status para ele, robô 2, e vai mudar para em andamento. Quando o robô 1 terminar de trabalhar, ele for lá pegar as informações e colocar aqui o que eu preciso, ele vai mudar esse status de em andamento para finalizado e vai pegar o próximo caso da fila, que é esse aqui que está em aberto. Beleza? Deu para entender mais ou menos o fluxo aí, Zé? Então é isso. Tranquilamente, É tranquilamente. algo bem sucinto mesmo. Parece algo simples, mas vocês vão ver que a gente vai estar utilizando muitas tecnologias aqui para poder trazer uma regra de negócio bem legal e simular um cenário muito relacionado ao ambiente, tá bom? Então agora que a gente já entendeu o que é que a gente vai desenvolver, vamos ver só o fluxo que a gente vai criar aqui, tá? A gente vai ter uma aplicação que vai ser uma API, na verdade, que vai receber uma lista de dados, e aí pode ser uma lista simples, ou pode ser um arquivo CSV, tá? Depende muito da regra de negócio que a gente vai montar. A gente vai pegar esses dados que vai chegar pela API e vai salvar tudo no banco de dados, beleza? E aí a gente vai ter um robô que vai ficar rodando em background, que ele vai ser responsável por coletar os dados da API, né, que é aquela parte lá de pegar o CEP, vai fazer o processo de automação, toda a busca, e depois ele vai novamente lá na minha API para poder salvar os dados e dizer que aquele caso já foi tratado, dizer que aquele CEP já foi finalizada a busca. E a ideia é colocar todas essas aplicações lá na AWS. Então a gente vai ter um cenário aqui muito realista, muito real, com o que tem hoje no ambiente de produção, no ambiente de algumas empresas que trabalham com RPA. A gente, em tese, vai desenvolver três coisas aqui. Vai ser um Web API, algo bem simples. Se você não está familiarizado com esse conceito, eu tenho uma série de vídeos aqui no canal, eu explico um pouco mais.
gente vai criar um robô usando a biblioteca do Waze.automation. E aí eu também tenho outro vídeo que eu explico um pouco sobre isso. E no final, a gente vai pegar tudo isso e colocar em uma máquina EC2 lá da AWS, tá bom? Para esse primeiro vídeo não ficar só na teoria, né, e também não ficar muito extenso, a gente só vai criar a Web API e vai acabar tomando um pouquinho de tempo mesmo. Mas nos próximos vídeos vão ficar bem mais enxuto, bem mais tranquilo para a gente poder visualizar, beleza? Então, vamos para a prática. Bom, pessoal, eu já estou aqui com o Visual Studio aberto, tá? A gente vai começar a trabalhar nessa API. Eu quero trazer uma arquitetura bem legal aqui para vocês. É uma arquitetura que eu já mostrei em alguns vídeos, mas eu não vou entrar em tantos detalhes quanto a isso, tá? Porque eu já tenho uma série de vídeos aqui no canal onde eu explico sobre APIs também, tá bom? Então a gente vai começar o projeto aqui criando uma biblioteca de classe para a gente colocar toda a nossa camada de domínio, onde vai ter as minhas ali entidades, tá bom? Eu vou chamar o nome desse robô aqui de Robot Brabo Dev. Vamos clicar em próximo. E a gente já vai começar também a utilizar nesse vídeo o .NET Core 8.0, tá bom? Vamos pegar tudo de bom que tiver da Microsoft. Vou criar aqui o projeto. Beleza, vamos começar a preparar aqui a nossa camada de domínio. A gente vai criar algumas coisas aqui dentro desse projeto relacionadas a toda a nossa rede de negócio. Eu vou começar criando as entidades. Então vou colocar aqui uma nova pasta, que eu vou chamar de entidades. E aqui dentro das minhas entidades eu vou começar criando a minha classe, de entidade, que é a classe de endereço. Basicamente vai ser aquilo que a gente trabalhou, a gente mostrei para vocês lá no Excel, tá? A gente vai pegar essa mesma estrutura que tem aqui e vai colocar lá para poder reaplicar os dados do banco. Vou até colar aqui e vou criar aqui a minha estrutura. Vou dar aqui um prop e eu vou botar aqui string sep. E aí eu vou duplicar a minha linha aqui dando um Ctrl D, só para a gente poder visualizar, preencher esses dados da forma mais rápida, tá? Então vou botar aqui UF, vou colocar o status e vou colocar também o robô. Faltou só mais um atributo aqui, que é o meu ID, tá? Então vou botar aqui um int ID e ele vai definir como uma chave primária, beleza? Então, prontinho, a nossa entidade está pronta. Uma coisa que eu quero fazer aqui, que vai ficar bem legal, também bem profissional, é essa parte de status aqui, tá? Eu falei com vocês que a gente vai ter alguns status como aberto, em andamento, finalizado, só que eu não quero nem salvar o texto direto lá no banco. Eu quero poder salvar um inteiro. E aqui no meu código eu tenho um enum para a gente evitar qualquer tipo de erro. Então a gente vai criar um enum, eu vou aqui na parte de domínio, vou adicionar uma nova pasta aqui, vou chamar de enums, e aqui eu vou adicionar uma nova classe, que eu vou chamar de enum status. E a gente só vai mudar aqui o tipo, né? Ao invés de ele ser uma classe, ele vai ser um enum. E aqui a gente vai ter os tipos de enum, que vai ser o aberto, a gente vai colocar aqui o status 1, e vamos colocar aqui o em andamento, é o status 2, e o finalizado, que é o status 3. Vocês vão ver que vai facilitar muito a escrita do nosso código, a leitura, né, com esses status aqui. E aí eu vou pegar esse enum aqui e vou colocar aqui na minha entidade, ó, onde tem o status, ele vai ser agora um enum status, beleza? A gente vai criar mais algumas coisas aqui relacionadas à regra de negócio mesmo, que é as minhas interfaces. Então eu vou adicionar uma nova pasta, vou chamar de interfaces, e a gente vai adicionar interface tanto para a parte de repository, que é onde eu faço a minha integração com o banco, quanto também para a parte de serviço. Gente, eu estou sendo bem rápido com algumas coisas aqui, mas se ficar qualquer dúvida aí, só perguntar aí nos comentários, tá bom? Então eu vou criar aqui uma interface para o repository, que é onde eu faço a minha conexão com o banco. Eu vou chamar de endereço repository. Acaba que o sistema vai ser tudo voltado, né, para essa ideia de endereço. A gente vai ter 4 métodos aqui, tá? Eu vou ter um método para o usuário me passar uma lista de SEPs, né, vai passar essas informações aqui, e aí eu vou adicionar essa lista lá no banco, né, vou adicionar tudo de uma vez só. Então a gente vai ter um método aqui que eu vou botar uma task, add, ele vai receber uma lista de endereço, endereço, beleza? Vou passar aqui os endereços. Então a gente vai ter isso. A gente vai ter um método para o robô pegar um caso, o robô ele vai vir aqui e consultar um registro desse. Então eu vou até colocar em português, para ficar bem simples a leitura. Vou botar aqui obter CEP para tratamento. E ele vai passar só o nome do robô dele, tá? Vou botar assim. Esse eu vou deixar até lá por último para a gente trabalhar. A gente vai ter um método para poder atualizar o status, né? Depois que ele pegar um caso, ele mudar o status para finalizado ou
Tá finalizado, né? Então, eu vou botar aqui atualizar dados e ele vai passar o endereço. Que nesse momento que ele finalizar, ele vai vir preenchendo todas essas informações aqui, ó, logadouro, bairro, UF, e vou colocar o status de finalizado. Beleza? Perfeito. E por fim, a gente vai ter um método aqui. Vou fazer dois métodos. Vou botar dois métodos de get, consulta. Eu vou colocar um para consultar pelo ID, endereço, get, e a gente vai passar aqui o ID. E eu vou colocar um também para poder listar todos os endereços, para a gente ficar até consultando se os endereços lá estão sendo atualizados no momento que o robô trabalhar. Então, vou botar aqui de list. Os métodos que a gente vai estar fazendo integração com o banco são esses. Daqui a pouco a gente vai fazer a integração deles, tá? Mas eu já quero desenhar toda a nossa rede de negócio. Até o desenvolvimento desse projeto vai ser simulando realmente um cenário bem real aí dentro de uma empresa. Então a gente vai criar agora os nossos serviços. Vou colocar aqui o meu service. E para mim, antes de fazer o service, eu já vou criar uma camada aqui de modal, tá? Aqui dentro do meu domínio, vou criar uma nova pasta, vou chamar de models, que é o quê? Os módulos são meio que um espelho da nossa estrutura de entidade. A gente vai criar os módulos porque eu não quero deixar a minha entidade pública, eu não quero que a minha API, ou o usuário, quando ele for integrar com a nossa API, veja esses dados da minha entidade, veja a minha entidade em si. Ele vai ver o meu modelo, e o meu modelo vai fazer esse processo de conversão, tá bom? Então aqui dentro do módulo, eu vou criar uma classe chamada endereço módulo, que vai ser bem parecida com a entidade. Vamos copiar ela aqui, ó. Só que ele não vai ter alguns campos, né? Ele não vai ter nem status nem robô, porque ele não precisa. Beleza? Vou tirar esse aqui, porque também não precisa. Pronto. O meu modo é uma entidade bem simples mesmo, para a gente poder trabalhar. Eu vou fazer algumas alterações, que aqui é o seguinte. Eu quero que alguns campos desses não sejam obrigatórios, como o logadouro, o bairro, a UF. E lá na minha entidade eu vou fazer a mesma coisa também aqui, ó, nesses campos aqui. Porque o usuário, às vezes, ele logo de início não vai ter esses campos, tá? Vou colocar o robô também. O status não, o status sempre vai ter preenchido. Eu vou botar um valor default aqui, ó, que assim que a gente criar um status, enum status, ele tem que vir com o status de aberto, tá? Toda vez que a gente criar um endereço, inserir um endereço novo, ele vai estar com o status aberto. Bom, agora que eu já criei aqui o modelo, agora sim dá para mim criar os serviços. Porque o serviço, ele vai ser utilizado pela minha API. Então vamos colocar aqui um novo item, interface. Vou chamar aqui de endereço service. Basicamente é a camada que vai ter os nossos casos de uso ali, tá? Que os nossos controllers vai chamar. E a gente vai ter bem parecido com esses métodos que a gente recebe aqui no repository, tá? Só que não vai ter todos. A gente só vai usar o método para poder mandar uma lista. Só que ele vai mandar uma lista de endereço model. Beleza? A gente vai ter o atualizar também, que vai ser uma lista de endereço model. Obter, que vai ser model. E a lista também. Então, ao invés de eu estar utilizando a minha entidade, a gente vai estar utilizando os nossos modelos. Prontinho, a gente já terminou a nossa estrutura aqui da camada de domínio. A gente agora vai para outra camada, que é a camada de infraestrutura, para a gente fazer a parte de implementação dos nossos repositórios, tá? Então, a gente já está usando um pouquinho aqui de Clean Architecture, um pouquinho do padrão Repository. Estou criando aqui uma nova biblioteca de classe, tá, gente? Eu vou chamar essa de Infrastructure. Vamos criar aqui. Beleza? A gente vai instalar alguma série de pacotes, porque essa camada vai fazer integração com o banco. Então, eu vou aqui no gerenciador de pacotes do Nuggets. Vou colocar aqui em procurar e a gente vai pesquisar aqui o Entity Framework Core. A gente vai instalar dois pacotes. Primeiro, que é o do Entity Framework Core mesmo, esse daqui, ó, Microsoft Entity Framework Core. Vamos instalar ele aqui. A gente vai instalar também o NPG SQL do Entity Framework Core. Como a gente vai usar o banco do Postgres, então a gente precisa também dessa biblioteca. Eu vou colocar só mais uma biblioteca aqui, que é o processo de fazer o book insert. Se você não conhece nada disso, tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal, onde eu explico mais ou menos qual a diferença do add range, do book insert. Eu tenho um outro vídeo também que eu explico como é que faz para importar um arquivo CSV, né, direto no banco, que é uma outra forma também de fazer essa API. Beleza, já instalei todos os pacotes, né, que a gente vai estar utilizando. A gente vai agora criar o nosso arquivo de contexto. Então eu vou pegar essa classe que ele já trouxe para mim, só vou renomear. Eu vou chamar ela aqui de Brabo
DB context, beleza. Aqui a gente vai fazer todo o processo de conexão. Então, eu vou dar aqui um DB context, vamos chamar a classe lá do Entity Framework Core, o DB aqui, o V minúsculo. E aqui a gente vai setar a minha estrutura do banco. Então, vou dar um DB set endereço. E eu vou colocar o nome da minha tabela lá do banco aqui. Ó. Deixa eu ter que importar aqui a referência. O nome da minha tabela lá do banco, ele está em endereços. Se eu não me engano, ele está com maiúsculos. Então, eu coloco aqui exatamente como está no banco. E agora a gente vai criar um construtor que ele vai receber a minha connection string para fazer a conexão. Então, eu vou botar aqui DB, context options, e a gente manda esses caras lá para o minha classe DB context através desse base aqui, tá? Prontinho, meu arquivo de contexto está pronto. Vamos começar a fazer agora o repository. Vou adicionar uma nova pasta aqui, repositories. Vamos colocar aqui uma nova classe de repository que vai ser o endereço repository. E essa classe ele vai fazer a implementação daquela interface lá que a gente criou aqui dentro do domínio. Então eu vou copiar ela aqui, ó, colocar aqui ao lado, perfeito, e a gente vai só implementar aqui, ó. Então, como a gente vai fazer integração com o banco, eu preciso trazer aqui o meu arquivo de contexto, que é o BraboDB Context, e eu vou chamar ele aqui de Context, perfeito. E esse cara ele vai chegar aqui como a injeção de dependência, então a gente precisa passar ele através do construtor. Feito isso, a gente consegue rodar todos os nossos métodos aqui, tá? Eu vou botar aqui async, escrevi errado. Vou botar aqui um await, context, book, insert. Isso aqui é para poder adicionar os dados em lote, né, de uma forma muito mais rápida do que o add range. A gente vai atualizar os dados e aqui eu dou um context.endereços.update, passando na minha lista de endereços. E aí no final aqui eu dou um context.savechanges async. Beleza? Bota aqui um await. Botar o async aqui em cima. Prontinho. Mais um método pronto. Esse daqui vai ser bem simples também. Ele vai retornar um endereço. Então vou botar aqui await, context, endereço. E aí eu estou pegando pelo ID, então vou botar aqui where. Acho que dá para usar o find, passando o ID. Deixa eu ver se é só assim. Parece que sim. Viu? Vamos usar o where mesmo. Eu gosto de trabalhar certinho. Fica mais simples a leitura. Então vai procurar onde o ID vai ser igual ao ID. Perfeito. Então aqui ele está... Não precisa botar o await, na verdade. Só coloca aqui um first ao default. Ele está dizendo aqui porque pode acontecer do elemento vir nulo. Então ele está até pedindo para colocar isso aqui, ó. Esse interrogação aqui. Que ele para de dar esse erro. Vou até colocar também, que eu acho legal. Bota aqui na interface. Beleza? Vamos para o outro método aqui de listagem, que é bem tranquilo também. A gente vai dar um returning context endereços.toList. Aqui é mais simples ainda para trabalhar. Vamos botar aqui um async. Beleza? E por fim a gente vai usar o método para obter o tratamento. Aí aqui a gente vai ter um pouquinho de regra de negócio, tá? Lembra que eu falei para vocês que a gente só pode pegar um caso em que estiver em aberto, né? Ou um caso que estiver em andamento e estiver atrelado para o próprio robô. Então a gente vai criar essa regra aqui agora. Eu vou botar aqui, ó, sep, vai ser igual a context.endereços.where, e aqui eu vou botar a minha condição. Beleza? Vamos botar a nossa condição aqui dentro. Eu quero trazer, acho que não precisa botar esse negócio. Eu quero trazer tudo que o status for igual a, o meu enum aqui, ele traz uma leitura muito melhor em andamento, e ele estiver preso para esse robô que eu estou passando aqui. Ó. Ficou 2 horas, vou deixar assim mesmo. Ou ele vai fazer essa condição, né? Se essa condição não passar, vou botar um ou aqui, ele vai tentar essa outra aqui, ó, que é onde o status foi igual a aberto e o robô não tiver ninguém tratando. Então ele tiver nulo ou vazio. String.isNotNullEmpty xrobô. Perfeito, né? Vamos fechar aqui os parênteses. Então a gente criou 2 condições aqui para ele poder trazer um CEP para tratamento. E feito isso, a gente só precisa retornar aqui na tela. Vou botar aqui só no final um first.
First or default. É claro que pode ser que não tenha, né? Pode ser que já tenha tratado todos os casos. Então vamos até colocar aqui no método aquele velho interrogaçãozinho aqui para dizer que pode ser nulo. Vou botar lá também. Pronto, a nossa camada de infraestrutura está pronta, tá? Você vê que já que pouquíssima linha de código a gente já fez toda a implementação. E agora a gente vai trabalhar na camada de serviço. Então eu vou criar aqui um novo projeto. Vamos chamar de application, esse projeto, biblioteca de classe também. Esse projeto ele vai implementar algumas coisas bem legais. A gente vai ter uma pasta aqui que é os serviços. E a gente vai ter uma outra pasta também, que é os meus adapters. Vou explicar depois o que é que são esses adapters. A gente vai implementar um pouquinho aqui de design patterns. Então aqui no serviço eu vou criar uma nova classe que eu vou chamar de endereço service. E ele vai implementar aquele serviço que eu criei lá na camada de domínio, tá? Esse carinha aqui, ó. Vamos copiar ele, vamos colar ele aqui. Ele vai pedir para implementar. Vou botar aqui public. Então aqui na minha camada de serviço eu não vou chamar diretamente meu arquivo de contexto para fazer a integração com o banco. A gente chama o nosso repository, então private, oxente, private, read only, rapaz, read only, I, endereço, repository, e aqui eu vou dar um repository. Vai chegar aqui, vamos dar ações rápidas, gerar o construtor, perfeito. E aqui vem um detalhe que a gente ia até explicar agora, né? Porque a gente vai usar o adapter. A minha interface do repository ele não está esperando o modelo. Se a gente vier aqui e chamar o add, a gente vai observar que ele está esperando a minha entidade de endereço. Então eu vou criar um adapter que ele vai me converter em uma classe na outra. É só para fazer um mapeamento. Existem várias formas de fazer isso, pode usar o automapper, pode usar um método aqui só para fazer isso, mas eu vou criar um adapter para ficar bem mais estruturado. Então eu vou criar aqui uma nova classe, que eu vou chamar de endereço adapter. E aqui a gente vai ter alguns métodos de mapeamento, tá? Vai ser uma classe estática. Vamos criar aqui o primeiro método de mapeamento, que vai ser para converter um endereço model. Ele vai converter, na verdade, uma entidade para um modelo. Então a gente vai pegar aqui as estruturas que tem no modelo. Model. Vamos pegar o ID. Vamos pegar também o CEP. Que mais? Logradouro. Por fim, a UF. Beleza? Acho que são isso. Pronto, são esses 3 itens aqui. Deixa eu ver. E a gente vai retornar esse cara aqui. Return model. A gente vai fazer a mesma coisa agora, só que o inverso. A gente vai converter do modelo para entidade. E agora a gente vai fazer também para converter uma lista, né? E aí também é mais simples ainda. Vou botar aqui, ó. List. Opa. Uma lista de entidades. Então vou só dar um return. Endereço.select map. Eu estou chamando o próprio map aqui de cima. To list. Ele mapeia tudo. Está aqui em cima. Vou fazer a mesma coisa agora, só que o inverso. De um modelo para uma entidade. Então o meu mapa está pronto. A gente já consegue converter entidade em modelo, modelo em entidade. Vamos copiar ele aqui, ó. Lá na minha classe agora aqui de adicionar. A gente vai mapear primeiro. Vou botar aqui clicar um domain. Map. E eu vou passar aqui a minha lista de endereços. E agora eu consigo pegar essa lista aqui, colocar no add, e aí ele funciona perfeitamente. Então, vamos botar aqui o async. Beleza. Vamos fazer a mesma coisa agora para os outros métodos, tá? A gente vai fazer a implementação. O atualizar dados aqui ele vai ter um detalhe. No momento que eu atualizar os dados, né, que eu vou mandar o registro para ele, ele tem que mudar o status para finalizado. Então, eu vou primeiro verificar se esse caso existe. Endereço vai ser igual a await repository.get, e aí eu vou passar o ID que está aqui, né? Que o cara está mandando. Não, peraí, aqui eu vou chamar de domain. ID. Então verifica aqui se for nulo, eu já jogo uma mensagem aqui de erro. Exception. Vou botar aqui que CEP não localizado. Se não,
Aí a gente faz o tratamento. Eu vou pegar aqui o meu domínio, que está aqui, vou atualizar os dados de logador. A gente vai pegar o logador, né, que ele vai mandar. O robô já vai coletar essas informações. É o bairro e a UF. E por fim, o status. Aí o status a gente vai colocar fixo aqui, que ele vai chamar o meu enum status para colocar como finalizado. Feito isso, a gente consegue atualizar ele passando aqui o novo domínio. Então, atualizar dados, vai passar agora esse domínio. Eu nem usei o meu map aqui, né? Nem precisou. Atualizar dados está pronto, a gente vai fazer agora aqui o list. O list também é bem simples. Vamos pegar aqui os endereços, await repository.list. Ele traz uma lista de entidades e aí eu só preciso colocar no meu map aqui para converter para um modelo. Map endereço. E por fim, o método que o robô vai usar para pegar um caso. Então, esse a gente vai fazer uma consulta, só que vai passando o robô. Vai pegar um caso aqui passando o robô. Bota aqui o async. Depois que ele pegar esse caso, eu preciso atualizar o status dele, para dizer que esse caso está sendo tratado por um robô. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o domínio, eu vou pegar o status, eu vou mudar aqui para um status de em andamento, significa que o robô está tratando, e eu botei dois iguais, é um só. E eu vou pegar também a coluna do robô, e vou passar aqui o robô que eu estou solicitando tratamento. Depois de fizer isso, eu só dou um update. Esse update não precisa nem botar o await. E pronto, depois é só retornar aqui o cadê? Endereço, adapter, map, passando o meu domínio aqui de cima, esse daqui. Pronto, minha regra de negócio está pronta, tá? Eu acredito que vai funcionar legal aqui. A gente vai criar agora a última camada, que é a camada da API, para a gente poder testar todo esse fluxo aqui. Então eu vou vir aqui, adicionar um novo projeto, agora dessa vez a gente vai selecionar um template de API mesmo. Vou chamar o projeto de API. Vamos para aqui em próximo, criar. Tá bom aqui, beleza? A gente vai criar aqui um novo controlador. Vou aqui em controller. Vamos chamar aqui esse controller de endereço controller. Endereço controller. A gente vai mudar algumas coisas aqui. Ele vai ser um controller base. Vou definir aqui que ele é um API controller. O nome da rota dele vai ser o próprio nome do controller. Então vou botar aqui, ó, controller. O legal do .NET Core, o 8.0 já meio que pinta aqui azul. Então vamos criar aqui as rotas, a gente vai criar uma rota para adicionar, que vai receber uma lista de endereço model. Vamos importar esse cara aqui. Então eu vou colocar todos os métodos aqui como assíncrono. Aqui a gente vai chamar a minha interface lá de repository, private. Não, perdão, a minha interface de serviço, tá? Endereço, service. E vou colocar ele dentro de um construtor. Então aqui no add, eu só vou dar um add, passando aqui os meus modelos. Coloco aqui um await. E retornar um OK. Posso colocar até uma mensagem aqui dentro. CEPs cadastrados com sucesso. Belezinha? Esse método aqui vai ser um HTTP post, tá? E eu vou colocar até um nome para essa rota, que ele vai adicionar esses dados em list. Vou botar assim. Vamos criar os outros métodos agora, são mais 3. Vai ter mais um put, que é para poder atualizar os dados. Atualizar dados. Não passa uma lista, só um modelo. Aí mais 2 rotas aqui, que vai ser os gets. Um para poder obter o caso para tratamento. A gente só manda o robô, ele vai vir como uma string lá uma query, que é um get. Vamos botar aqui, ó, CEP.
que ele vai trazer um CEP e eu vou dar um retorno aqui dentro do OK mesmo. Vai trazer ele. E o outro método é para poder listar. List, não vai mandar nada com parâmetro. Vai ser um get, eu não vou nem definir nome de rota para isso. E a gente retorna essa lista de CEPs aqui no OK. CEP atualizado com sucesso. O meu controle está pronto, a gente vai fazer a última parte agora, que é a injeção de dependência, tá? Então aqui dentro, eu vou criar uma nova pasta, que eu vou chamar de IOC, Index of Control, e eu vou criar uma nova classe aqui, eu vou chamar de IDI, só para colocar as injeções de dependência. Então, vai ser uma classe estática, vai ter um método aqui também estático, que não vai retornar nada, que eu vou chamar de ADD SDK, que vai ser uma extensão do método iServiceCollection. E esse método vai receber como parâmetro também o meu iConfiguration. Então, vamos colocar aqui as injeções. Eu vou adicionar tudo como scoped. Vou botar aqui o iService, não é endereço service, e a minha classe de endereço service. Isso pode ser até um tema para uma outra aula, né? Explicar o ciclo de vida aqui desses processos, né? Tem a diferença do scoped, do synced. Vamos botar outro aqui também, que vai ser o endereço repository. Tem que importar esses caras aqui. E por fim, a nossa parte de conexão com o banco. Então, vou dar DD, DB Context. Ele vai receber o meu Brabo DB Context. E aqui a gente vai botar as configurações do banco, que é justamente o meu app7 que vai ficar aqui, ó. Vou botar minha connection aqui dentro. Tá? Então, ele vai vir aqui app.use npgsql, npgsql. E aqui eu vou passar a minha connection string através dessa variável aqui do configuration. Configuration get connection string e eu vou passar aqui dentro o nome que vai ser default connection. E agora a gente só precisa colocar essa injeção de dependência na minha classe principal aqui do programa. A gente vai dar aqui um builder.service.add SDK, tem que importar aqui, né? E ele pede aqui como parâmetro o configuration, então eu vou dar um builder configuration. Perfeito. Vou mudar aqui o projeto de inicialização para ele começar rodando aqui pela API. Definir com o projeto de inicialização. Vamos inicializar ele aqui. Beleza. Ele abriu para mim aqui o usuário. Vamos começar testando aqui a rota mais simples, que é esse get aqui, para poder listar todos. Ver se vai funcionar ou se vai dar algum erro. Ele conseguiu já trazer aqui aquele registro que está lá no banco, tá? Deixa eu ver se teve um problema aqui, porque o bairro, eu acho que tem bairro lá, tem um bairro teste. Só que perceba que ele trouxe o bairro null. Eu não sei se é alguma coisa de mapeamento. Vou dar uma olhada nisso depois. Mas vamos ver aqui, ó. Eu vou adicionar agora aqui uma lista. Imagine que o fluxo lá, né, como eu mostrei para vocês, a gente vai passar aqui uma lista de CEPs. Então, deixa eu pegar um novo CEP aqui, para que o meu robô faça o tratamento. A gente não precisa informar logador, barruf, né? A ideia é que o robô traga essas informações. Então, eu vou botar aqui mais de um item. Copiar aqui. Adicionar esses dois aqui, tá? Vamos dar aqui o execute, vamos ver se ele vai funcionar. Aparentemente cadastrou, deixa eu rodar novamente a minha rota de lista aqui. Trouxe aqui todos os itens. Vamos olhar agora no banco. Bom, ele está salvando certinho, tá? Não tem essas informações mesmo, não tem logador, não tem nada. E perceba que o status ele já veio com o status 1, que é o status em aberto. Então a ideia agora é que meu robô, quando ele vir aqui, ó, chamar essa rota aqui do obter CEP para tratamento, ele vai passar o nome dele aqui. Eu vou botar aqui o robô underline 1. Vou clicar em execute. Ele trouxe um caso aqui, tá? Ele trouxe o CEP, esse daqui, final 590, que é esse daqui. Vamos ver o que ele fez no banco. Olha que legal, ele pegou aqui, não fez nada. Ele só trouxe o caso, deveria ter mudado o status. Acredito que eu sei porque não mudou o status. Vamos dar uma olhadinha nessa parte agora aqui, pra gente ver. Isso aqui é a mais importante, né? Onde vai estar toda a nossa regra. Tá legal. Será que foi porque eu não botei o await? Deixa eu ver se ele já atualizou agora. Não, eu vou colocar o await lá. A gente não está perdendo nada. Não deveria dar problema nenhum. E deixa eu ver aqui se eu coloquei o save change. Então deixa eu acessar esse cara aqui.
Não coloquei. Eu coloquei add range assim, que eu nem tinha prestado atenção nisso. Então eu vou botar aqui, ó, save change, para poder fazer as alterações. Agora sim vai funcionar. Então eu vou pausar aqui, vou rodar novamente. Beleza, vamos começar testando aqui por aquela rota, né, que é o obter CEP tratamento. A gente vai passar aqui o robô, underline 1. Então ele tem que trazer aquele caso lá. Deixa eu ver se ele vai trazer o mesmo. Trouxe aqui, que é o final 590. E aí esse caso ele tem que ficar preso para esse robô. Então se eu fui consultar aqui, ó, vamos olhar, pronto, olha que legal. Então o caso agora, que é o ID2, que é o final 590, ele está com status de andamento, por isso que está com esse código 2, e está sendo tratado por esse robô daqui. Deixa eu ver o que acontece se eu rodar a mesma rota de novo, se ele vai trazer o mesmo. Ih, ele trouxe outro. Então a gente precisa trabalhar mais ainda nessa regra, tá? Porque acabou que ele ficou pegando os dois casos para ele, ele não considerou aquela regra lá do em andamento. A gente vai trabalhar nisso aqui no decorrer do vídeo. Mas pelo menos a ideia de pegar um caso está funcionando. Então vamos vir aqui, ó. A gente vai finalizar esse caso aqui agora. Vou vir aqui, vou pegar os mesmos dados que ele trouxe aqui. Então o robô vai pegar essas informações, vai vir atualizar dados, vai colar aqui agora. E aí vamos dizer que ele já rodou a automação e já pegou essa informação de logador, o bairro, enfim. Então vai colocar aqui, ó, teste, o bairro vai ser teste 2 e a UF vai ser GO. Vamos lá, rodar aqui de novo. CEP atualizado com sucesso. Vamos olhar lá no nosso banco. Vamos rodar aqui. E beleza, ele já mudou o status desse aqui, tá? Pegou as informações e mudou o status. E aí ele vai fazendo o tratamento da lista, tá? Vamos só ver aqui. Quero dar uma revisada aqui nesse método do get. Que na verdade a gente vai ter que separar essa consulta. Vamos fazer o seguinte, ó. Vai ter que separar aqui, vai fazer duas consultas. A gente vai fazer primeiro essa. Vou copiar aqui, colar aqui embaixo, vocês vão ver como é que vai ficar. Ele vai procurar primeiro se existe um caso preso para ele. Então aqui, ó, se existe CEP existing. Então, se aqui for diferente de nulo, então ele vai trazer esse caso que já existe aqui. Vou dar um retorno, CEP existe. Se não, aí sim ele pega um caso novo. E aí eu vou tirar essa condição daqui de cima, vou deixar só a condição aqui de baixo. Vamos lá. Bom, então basicamente a única coisa que a gente fez aqui foi separar aquelas condições, tá? Vamos dar uma olhadinha também, aproveitar que a gente está aqui, lá no nosso adapter, porque o bairro ele estava vindo como nulo. Muito provavelmente ele não estava fazendo aqui a implementação do bairro. Vou botar aqui, ó, botou mesmo. Então a gente bota aqui bairro, colocar aqui embaixo também o bairro. Opa, acabei dando um Ctrl Z demais aqui. Aqui na verdade é endereço. Beleza? Então o nosso mapa está funcionando, a gente já testa lá a parte do processo de obter o caso e também de consultar. Vamos rodar aqui novamente o projeto. Bom, ele carregou aqui para mim. A gente vai começar adicionando mais CEPs aqui, né, para a gente poder testar, que eu acho que eu já zerei todos lá do banco. Eu vou colocar esse aqui que é o final 190. Vamos rodar aqui para ver se vai adicionar. Beleza, vamos dar uma olhadinha como é que está aqui a estrutura do banco. A gente tem alguns registros aqui, que eu coloquei a mais. Bom, como é que a gente tem aqui? Tá? A gente tem um caso preso para ele, ou seja, se eu rodar aquela rota lá, ele tem que trazer esse caso aqui, que é o 670. E se por acaso ele der... E se por acaso ele finalizar esse caso, aí sim que ele pega o caso aqui de baixo, tá bom? Ele não pode pegar o de baixo sem terminar o de cima. Então vamos rodar aqui novamente. Vamos já direto para essa rota. Vou colocar aqui robô underline 1. Vamos rodar aqui. Ele trouxe o mesmo caso, tá? Ele trouxe esse caso aqui, o 670. Acho que o outro ele nem alterou o status ainda está 1 aqui em cima. Então vamos fazer o fluxo como o robô faria aqui, tá? A gente vai pegar esse cara, vai atualizar os dados dele, né? O robô já rodou lá o processo, vai vir só atualizar. Colocando aqui o logadouro, vou botar qualquer informação. A UF vai ser a mesma lá dos demais. Vamos rodar aqui. Então atualizou. Vamos dar uma olhada lá no nosso banco para ver como é que está o tratamento. Finalizou aqui. Então se eu rodar aquela rota de novo, ele tem que pegar esse caso aqui que está com esse status 1, tá bom? Tem que pegar o daqui de cima. Vamos lá agora. Então nosso último teste aqui.
rodar a mesma rota, aí ele pegou outro caso, que é o final 190. Então, o nosso fluxo aqui de tratamento do robô está funcionando perfeitamente. A única coisa que vai faltar agora vai ser a gente criar o robô e fazer a integração para ver se realmente vai funcionar. Beleza? Bom, galera, essa foi a nossa primeira aula. Espero de verdade aí que vocês tenham gostado. Se você gostou, coloca aí o teu like, se inscreve no canal, compartilha para poder dar um engajamento aqui no vídeo. E se ficou qualquer dúvida, só colocar aqui nos comentários, beleza? Até a próxima aula!